Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, e o versículo de número 10. Enquanto você procura, eu quero tributar ao Senhor glórias e louvores por tudo que o Senhor já fez no nosso meio. Louvar a Deus pela vida do pastor Zilmar Miguel. A minha gratidão por esta oportunidade, mais esta oportunidade, e dizer que a minha família somos abençoados. Deus abençoe. Irmã Inês, obrigado pelo carinho, pela recepção. Muito obrigado. Sempre nos recebendo com muito amor e não tornando indiferente de qualquer outra coisa. Deus abençoe. Toda a diretoria dos Gideões, pastor Adriano, nosso amigo, esteve na minha casa. Estivemos muitos no campo missionário, no Oiapoque, na Paraíba. Pastor Silas de Souza também, nosso amigo, esteve também na minha casa. Pastor Jairo, pastor Valdir, pastor Carlinhos, são muitos amigos. Deus seja louvado pela vida de todos. E aos missionários, como bem disse o pastor Zilmar, não teria festa, não teria Gideões, se não tivesse os missionários. E uma das minhas maiores alegrias, que são muitas, foi ver os meus amigos ciganos aqui nos Gideões. Sempre disseram que era um sonho para eles estarem aqui, e nós estamos vendo eles aqui. Que Deus continue os abençoando em nome de Jesus. A todos os amigos, pregadores, pastores, pastor Erinaldo, pastor Luiz Tavares, sua esposa, seu filho, todos os amigos, cantores, e a minha rainha, ela está ali com a nossa bebê. O bebê está com muita febre, mudança de clima. Ontem estive também no hospital ali no Rio do Sul, mas nós estamos aqui, para a glória de Deus. Trago as saudações a toda a diretoria do nosso presidente do campo de São Gonçalo do Amarante, pastor Abner Alves. Um abraço a toda a diretoria dos Gideões e o presbítero Leonardo Rodrigues, diretor executivo de missões. Um abraço a toda a diretoria, em nome de Jesus. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, verso de número 10. Que diz assim a palavra do Senhor: Então Rispa, filha de Aiá, tomando um pano de cilício, estendeu-o para si sobre uma penha, e desde o princípio da colheita até quando choveu sobre eles do céu, e ela não permitiu que as aves do céu tocassem neles de dia, e nem os animais do campo de noite. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto, ao primeiro olhar, o texto um pouco complexo, mas um texto profético, que apontava para os nossos dias odiernos, para os nossos dias atuais. Todos nós sabemos que o primeiro livro de Reis, o segundo livro de Reis, o primeiro livro do profeta Samuel, o segundo livro do profeta Samuel, primeiro livro de Crônicas, o segundo livro de Crônicas, todos esses livros retratam a história de Israel e os reis que foram levantados. Alguns para abençoar o povo de Deus e outros para subjugarem o povo de Deus. Todos nós sabemos que o povo de Deus sempre oscilou na sua vida espiritual. Desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, se nós observarmos, o povo de Deus sempre está oscilando na sua vida espiritual.
Prova disso é que 5 alianças são feitas, e todas essas 5 alianças são quebradas. A primeira aliança que foi feita foi a aliança edêmica, que o Senhor fez com o homem no jardim do Éden. A segunda aliança que foi feita foi a aliança noética, que o Senhor fez através do seu filho Noé. Esta aliança também foi quebrada. A terceira aliança que foi feita foi a aliança abrâmica, que ele fez através do seu filho Abraão. Esta aliança também foi quebrada. A quarta aliança que foi feita foi a aliança mosaica, a aliança que ele fez através do seu filho Moisés. Esta aliança também foi quebrada. E a quinta e última aliança, a aliança davídica. Esta aliança também foi quebrada. Depois disso, o povo vai passar por várias dispensações, e Deus levantou muitos reis tiranos para subjugar o povo de Deus. Mas não porque Deus era mau, mas porque Deus queria ensinar o povo e trazer eles de novo ao verdadeiro sentido da adoração. Todas as vezes que o povo prevaricava, todas as vezes que o povo se voltava para outros deuses, o Senhor se manifestava com bastante rigor. E todos nós sabemos que a maior alegria para um judeu era ter os seus celeiros abastecidos. Quando havia uma grande colheita, eles davam festa. Porém, quando não tinha colheita, eles murmuravam e eles maldiziam. Quando nós olhamos para este texto que foi lido, nós vemos mais um declínio espiritual. Agora, o povo estão 3 anos que não tem com que se alimentar. Estão vivendo do que outras nações ofertam para eles. Davi, ele está no trono. Porém, 3 anos não chove na terra. Se não chove, não tem plantio. Se não chove, não tem colheita. Se não chove, não tem abastecimento. Se não chove, a única coisa que tem é fome. E tendo fome, o povo perece. Como eu sempre digo, o evangelho não é só palavra. O evangelho é pão. E nós vamos observar em várias passagens bíblicas concernente a isto. 3 anos se passam. Porém, Davi, ele tinha uma convicção. Davi, ele sabia que Deus não tinha levantado ele para ver o povo perecer. Davi, ele tinha esta convicção de que Deus não escolheu ele cuidando das ovelhas do seu pai e coloca ele em um trono para ele ver o povo perecendo. Então passa-se o primeiro ano, Davi se preocupa. Passa-se o segundo ano, fica ainda um pouco desapercebido. Quando chega no 3º ano, o texto diz que Davi, ele se prostra, e Davi, ele vai orar. Quando Davi está orando, a Bíblia Sagrada diz que Deus se revela na mesma hora para Davi, e diz: olha, Davi, sabe o porquê desta seca? Foi por conta da aliança que foi quebrada com os gibeonitas. Só que para nós entendermos aqui, nós precisamos retroceder um pouco e irmos até o livro de Josué, no seu capítulo de número 9. Josué está no auge do seu ministério. Por onde os hebreus passavam, a fama percorria todas as nações de um povo poderoso, que quando investia contra uma nação, nenhuma nação conseguia subjugar eles. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre eles. Quando os gibeonitas tomaram conhecimento de que Josué iria passar por ali, eles sabiam que através de Moisés o Egito caiu. Eles sabiam que através de Josué Jericó havia caído. E agora, ai, as 3 potências máximas da época caíram. Os gibeonitas eram um povo pequeno do restante dos amorreus. Eles tinham a certeza de que Josué chegaria
e aniquilaria com eles de uma vez por todas. Só que neste momento, eles têm uma estratégia maliciosa. Eles chegam um para o outro e dizem assim: olha, Josué está vindo aí. E a fama deles é de um povo poderoso. Venceu todas as nações grandes, potências. E nós não temos como subsistir a eles. O que é que nós vamos fazer? Ele disse: pega as roupas, rasga as nossas vestes. Pega roupas velhas, veste roupas velhas. Pega pão seco, pão seco. E não vamos esperar com que eles venham até nós. Nós vamos até eles. Quando eles se apresentam diante de Josué e do seu exército, Josué faz uma pergunta: quem são vocês? Quem são vocês? Eles olham para ele e dizem assim: nós somos um povo miserável. Veio algumas nações aí, destruiu tudo que nós tínhamos, roubou o nosso gado, roubaram os nossos animais, e nós não temos nada. A única coisa que nós queremos, Josué, é que vocês façam uma aliança conosco. Só que Josué havia se esquecido que o Senhor deu uma ordenança ao seu povo: eu vou abençoar vocês, mas não façam aliança com povos estranhos. Josué olhou e viu aquele povo aparentemente um povo miserável, mas não era, era só aparência. Tinha aparência de que era, mas não era. Tinha a aparência de que tinha, mas não tinha. E a única coisa que eles queriam, pastor Adriano, era fazer uma aliança com eles. Irmã Inês, eles não queriam adorar ao único Deus verdadeiro, não. A única coisa que eles queriam é usufruir da bênção que estava sobre os hebreus. Eles não queriam adorar a Deus. Eles queriam a proteção que Deus concedia. Eles queriam o alimento que Deus concedia. Eles queriam o refúgio que Deus dava para o seu povo. Era só o que eles queriam. Aí então ele diz assim: faz uma aliança conosco. A Bíblia fala de 3 tipos de aliança. A primeira aliança é a aliança com o homem ímpio. Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer um que se fizer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Segunda aliança, aliança com o sistema, aliança com o globo, suas leis, suas diretrizes. Paulo disse aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2: e não vos conformeis com este século, mas antes sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como experimentar o melhor de Deus se não for transformado pelo entendimento. Primeiro é transformado e depois recebe as bênçãos de Deus. Terceira aliança, a aliança com Deus. Ezequiel capítulo de número 37, versículo de número 26. E eu estabelecerei convosco um concerto perpétuo de paz. 3 tipos de aliança. Eles olham para Josué e dizem: faz uma aliança conosco. Josué não orou, irmãos. Josué não chamou o sacerdote para sacrificar, para saber se o Senhor estava no negócio ou não. Josué, ele tomou uma posição sem consultar a Deus. E toda posição que é tomada sem consultar a Deus é precipitação.
Tem pessoas que pararam no ministério e culpam a Deus até hoje. Tomaram posições sem consultar a Deus. Josué, movido pela emoção, pela aparência, resolve fazer aliança. Chama o sacerdote, sacrifica, faz a aliança. Irmão, se nós observarmos a Bíblia, nós vamos ver em todo o tempo o Senhor entrar num choque da aparência. Todas as vezes que fala de aparência, o Senhor repudia. Quem não lembra do profeta Samuel, quando foi até a casa de Jessé? Ele chegou, olhou e viu Eliabe, um homem forte, robusto. Ele olha e diz, só pode ser este o rei de Israel. Mas na mesma hora o Senhor se revela para ele e diz assim, Samuel, não atente tu para a altura ou para a aparência deste homem, porque você julga por fora, mas eu vejo o coração. Até Jesus, quando ele vem se manifestar, Jesus ele dá um tapa na aparência. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6, ele disse que ele não teve nenhum momento por usurpação ser igual a Deus, mas antes se desfez espírito, aniquilou-se a si mesmo e assumiu a forma de um Deus e assumiu a forma de homem, mas em forma de homem ele foi fiel até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é rei, para a glória de Deus. Aparência. Paulo registra que ele se aniquila da forma de Deus e assume a forma mais insignificante da terra, o homem. Aí Isaías, para complementar, Isaías vê ele lá pendurado e ele diz, ele não tinha aparência, ele não tinha formosura, olhávamos para ele e não tinha nada com que pudéssemos desejá-lo. Um homem experimentado no trabalho, aí é o bom fim que ele conclui dizendo, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deixa eu lhe dar um recado de Deus nesta tarde. Ele não tinha aparência, mas ele curou as tuas feridas. Ele não tinha formosura, mas ele sarou a tua alma. Ele não tinha aparência, mas ele te deu a garantia de vida eterna. Ele não tinha aparência, mas ele te trouxe aqui para exaltar ele, para glorificar o nome dele. Quantos creem nesta palavra? Levanta a tua mão e adora. Levanta a tua mão e adora. Adore ao nome dele. Aparência. Eu tenho que dizer isto aqui, pastor Zilmar, porque eu sei que o mesmo está me assistindo. No ano passado eu tive a oportunidade de ministrar aqui, e quando eu ia subindo eu recebi uma notificação no meu celular e resolvi abrir. Quando eu abri, um camarada, não era camarada porque não é amigo, amigo não vem com essas propostas. Um amigo olhou para mim, ele ligou e disse, você vai pregar no Gideões mais um ano? Eu disse, vou, pela misericórdia de Deus. Ele disse, ali é um lugar onde é muito visível. Então, meu amigo, faz o seguinte, vou te dar um conselho. Eu digo, diga, meu amigo. Ele disse, faz o seguinte, sobe na cadeira, rola no chão, entrega uma profecia, corre no meio do povo, faz alguma coisa para marcar o teu ministério. Eu disse, meu amigo, você está falando com a pessoa errada. Se a minha vida, se o meu caráter, se a palavra que eu prego não marcar meu ministério, não é pulo, não é sapateado, não entregar profecia, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra.
gente entregando profecia para dar ibope. Tem gente falando em línguas estranhas, imitando línguas estranhas. Hoje já se faz chacota com línguas estranhas. Hoje já entrega profecia. Hoje já entrega púlpito a neófitos, pessoas que querem unicamente mídia. Mas o que exalta o homem é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Aleluia. Aparência. Pastorzinho, mas eu estou preocupado. O senhor sabe, muitos sabem aqui, inclusive os ciganos missionários. Nós fazemos um evento todo ano para arrecadar alimentos para o Natal Missionário. E eu liguei para alguns. E o que eu ouvi me preocupou. Daqui uns dias nós vamos ter que fazer aeroportos do lado da nossa casa. Se quisermos receber alguns pregadores. Construir aeroportos do lado da nossa casa. Porque a primeira coisa que já se pergunta, fica a quantos quilômetros do aeroporto? E eu disse, amigo, a minha casa é a 10 minutos do aeroporto, manda um print. Eu digo, não. Não, se você não acredita na minha palavra, eu vou acreditar na sua pregação. Eu vou. E como é para a obra missionária, dá para fazer por 8.500. Eu disse, meu amigo, se eu tivesse aqui 8.500, eu não ia nem fazer evento, ter dor de cabeça. Eu compraria todo de sacolão e levava para os missionários. Espírito de Deus. Espírito de Deus, eu vou colocar o meu ministério à risca agora. Eu profetizo no altar do Senhor que toda máscara vai cair, a aparência vai sair dos púlpitos, o modismo vai sair dos púlpitos. Aqueles que dizem que são e não são irão sair dos púlpitos. Muitos já começaram a cair, outros estão sendo levantados, mas o altar, como muitos dizem, não é vitrine, porque a vitrine, ela expõe coisas e pessoas para ser vendido. O altar se expõe à palavra, e é de graça, é de graça, é de graça. Altar não é vitrine, altar é lugar de sacrifício. Josué deixou-se levar pela aparência. Josué deixa-se levar pela aparência. Faz uma aliança. Passa-se o tempo. Saul assume o trono. Saul, no seu zelo, ele resolve perseguir os gibeonitas e mata muitos. Depois que ele mata, o Senhor cerra os céus. Por quê? Mas a aliança não foi Deus que aceitou a aliança, mas eles fizeram por meio de sacrifício. E uma aliança, uma vez feita, ela jamais pode ser quebrada. Eu vou repetir isso aqui. Uma aliança, uma vez feita, ela jamais pode ser quebrada. Ore para fazer a aliança. Mas se já fez, aguenta. Davi assume o trono. 3 anos ele ora, a aliança que foi quebrada. Aí agora ele chega na presença dos gibeonitas e diz: que posso eu fazer com vocês, para que o Senhor entre com misericórdia de novo para a terra? Eles dizem: olha, a nossa causa não é contigo, e nem tampouco com Israel.
A nossa causa é com Saul e sua casa. E o teu ouro e a tua prata não pagam esta dívida. Porque esta dívida não é de ouro. Esta dívida não é de prata. Essa dívida é de sangue. E sangue só se paga com sangue. Davi olha para eles e diz assim: e o que é que vocês querem? Ele disse: nós queremos 7 homens da casa de Saul para que o enforquemos no monte. Era um ato de sacrifício para que Deus fosse favorável outra vez com a terra. Davi em uma posição difícil, mas é melhor descartar 7 do que uma nação inteira. Davi vai fazer uma seleção. 7 jovens inocentes vão ser mortos por conta de uma aliança que fizeram errada lá atrás. Eu vou repetir. Tem 7 jovens sendo levados para a forca por conta de uma aliança mal feita lá atrás. Olha aqui para mim. Cuidado com a aliança. Talvez você não padecerá pela aliança mal feita, mas os seus filhos padecerão. Seus netos padecerão. Cuidado com a aliança. Vai orar. 7 jovens. Davi entrega a lista para os gibeonitas. E os gibeonitas entregam para os soldados. Quando eles observam o 6º nome da lista, o coração dos soldados se alegra. Por quê? Porque o 6º nome estava escrito Mefibosete. Os soldados se alegraram, conseguimos. Agora nós vamos satisfazer o desejo do nosso coração. Por quê? Porque Davi, quando foge, alguns soldados ficam do lado dele. E quando Davi assume o trono de novo, então, o que é que eles pensam? Nós estivemos com ele na hora difícil, então agora ele está bem, então nós vamos ser condecorados, nós vamos ser honrados. Por quê? Porque nós o ajudamos e estivemos com ele na hora mais difícil. Só que quando Davi assume o trono, Davi ele chama um servo por nome de Ziba e pergunta: tem alguém da casa de Saul que eu possa honrar? Tem alguém da casa de Saul que eu possa honrar? Tem, porém é aleijado de ambos os pés. Vou traduzir: ele não prega, ele não canta, ele não tem uma boa exegese, ele não tem nenhum amparo, ele não tem nenhuma estrutura. Seu nome é Mefibosete. Quando alguém pensava que Saul ia dizer, ele é tudo isso, deixa ele para lá. Davi diz: manda buscar. Pode não pregar, mas o rei mandou chamar. Pode não cantar, mas o rei mandou chamar. Pode não ter habilidades, mas o rei mandou chamar. Pode não ter estrutura, mas o rei mandou chamar. Pode ter defeito físico, mas o rei mandou chamar. E quando o rei chama, ninguém pode questionar, porque a vontade do rei é a vontade do rei. Aí aqueles que parecem, aqueles que querem ser honrados, aí fica tudo fazendo o quê? Pastor Zilmar, biquinho. Poderia ter sido eu. O pastor Zilmar separou logo ele. Um camarada que nem falar direito sabe, nem avivado é, poderia ter sido eu. Quem é que vai questionar a voz do rei, irmãos? Agora os soldados, pensando que seriam honrados, tem que pegar ele, tem que levar ele até a mesa, e ninguém come enquanto Mefibosete não chegar. Mas agora,
Mas agora, me escute. Agora eles têm uma chance. Vamos matar ele. Pegaram os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, e pensavam eles que pegariam Mefibosete. Se você olhar o versículo de número 7, está escrito, capítulo de número 21, versículo de número 7, do 2º livro do profeta Samuel, está escrito, porém, o rei poupou a Mefibosete por conta da aliança. Eu vou repetir de novo, em outras traduções está juramento. Eles pensavam que ele estava na lista e ele iria morrer, mas o nome dele foi tirado da lista porque ele tinha uma aliança através do seu pai com o rei. Perceba que 7 jovens estão sendo enforcados por conta de uma aliança mal feita, mas tem alguém sendo poupado por conta de uma aliança feita com o rei. Deixa eu lhe dar uma informação aqui. Tem muitos que dizem que quem tem promessa de Deus não morre antes que ela venha se cumprir na sua vida. Eu tenho uma informação nesta noite: morre. Morre. Quem tem promessa de Deus morre antes que ela se cumpra. Me prove, pregador. O Senhor está falando com Josué, com Moisés, através da sarça. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, resolvi te tirar, resolvi te levar até o Egito, para tirar eles da casa da servidão e levar para uma terra que emana leite e mel. Deus disse que levantou Moisés para tirar eles do Egito e levar para Canaã. Eles entraram? Eles entraram? Mas não dizem que quem tem promessa de Deus não morre antes que ela venha se cumprir? Não se cumpriu. O que faz a promessa se cumprir na minha e na tua vida não é a promessa que foi outorgada, é a aliança que você tem com Ele. É a aliança. Ele não foi poupado, não foi por conta da promessa. Versículo 7 diz, foi por conta da aliança. O negócio é a comunhão com Ele, o negócio é estar aliançado com Ele, o negócio é andar com Ele. Se você andar com Ele, as promessas se cumpre. Se não andar com Ele, não se cumpre, porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Pega os 2 filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete, que era concubina de Saul. Leva os 7 para ser enforcado. Vou começar a concluir. Quando eles estão lá em cima, mortos, a filha de Saul não faz nada, permanece em casa. Ela permanece em casa. Só que Rispa, nós lemos no verso 10, ela faz algo diferente. Ela se despede da sua casa, pega um pano de silício, estende sobre uma penha, uma pedra grande, que é conhecido no hebraico como Even Pinar, que é pedra fundamental. Ela estende o pano de silício sobre a penha, sobre a pedra grande, e ela fica em cima. 6 meses, pastor Maurício, 6 meses, do princípio da seiva até que destilou a água do céu. 6 meses. A Bíblia diz que ela passava o dia assim, abanando o corpo dos seus filhos, para que as aves do céu não tocassem neles.
E à noite, pastor Jairo, passava a noite em torre de vigília, para que os animais do campo, eles não devorassem os corpos dos seus filhos. Agora olhe para mim, você já imaginou a dor daquela mãe? Já imaginou? A mulher é emotiva, é mais emoção do que o homem. E quando parte para filho, aí complica. Porque a Bíblia deixa bem claro que o único amor comparado ao amor de Deus, mesmo sendo falho, é o amor de uma mãe. Por isso que ele usa a mãe como exemplo. Pode uma mãe, esta que amamente, ela vinha esquecer-se do filho que amamentou. Mas eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Não se compreende o amor de uma mãe para com o filho. Agora você imagine 6 meses uma mulher em cima de uma pedra, olhando para os corpos dos seus filhos pendurados. Sabendo ela que não pode tirar eles de lá. E na época havia uma crença de que todo aquele que fosse devorado o seu corpo por animal e os ossos dele não fosse sepultado com os seus pais, uma áurea de maldição se proliferava por toda a geração na família. A prova disso é que aquele profeta mais moço, o juízo dele foi, porque ele voltou, comeu na casa do profeta. O Senhor disse que quando ele entregasse a profecia, não voltasse pelo mesmo lugar e não comesse nem bebesse da casa de ninguém. Mas ele resolve voltar para lá porque o profeta velho mentiu. E o juízo dele foi: você vai morrer no meio do caminho e você não vai ser sepultado na sua terra. Desonra. Aqui tem uma mãe pagando um preço, não pelos seus filhos, mas pagando um preço por a geração futura. Eu vou repetir de novo. Aquela mulher, ela sabia que não poderia dar mais a vida aos seus filhos, mas ela estava preocupada com uma geração futura. Nós não estamos diferentes, pastor Zilmar. Há uma preocupação, eu digo sempre minha esposa, eu digo minha filha, eu tenho muita preocupação como estará a nossa igreja daqui a 20 anos. Como será que está a igreja da minha filha? Aonde ela estará congregando? Quem será os seus pastores? Porque os valores têm sido destituídos do nosso meio. Era a preocupação dessa mulher. Os meus filhos não tem mais jeito, agora eu vou lutar, eu vou pagar um preço pela geração futura. Pano de silício. Você sabe o que é pano de silício? Era uma vestimenta que se usava quando estava em um ato de extrema angústia, ou aqueles que estavam numa busca por Deus. Só que ela era concubina, ela não tinha como se chegar a Deus. Por isso que esse texto é profético. Ela pega o pano de silício Jó usou, Mardoqueu usou na frente do palácio, quando soube da morte decretada aos judeus. Então só se usava quando estava em extrema angústia ou uma busca por Deus. Ela pega o pano e estende sobre a pedra. Por que ela estendeu o pano, um saco de silício sobre uma pedra? Um pano. Eu lembrei-me, quando Jesus olha para um homem falível, fadado ao erro, olha para ele e diz assim: Pedro, tu és Pedro. A palavra Pedro vem de Petros, fragmento de pedra, fagulha de pedras. Ele disse: Pedro, tu és pedrinha. Agora sobre esta rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A pedra representava Cristo, e o saco de silício era o que intermediava, o que levava a pecadora a Deus.
Deus. Por quê? Porque quando Davi, ele aceita a morte dos 7 jovens, Davi só queria chuva, Davi só queria água, mas aquela mulher, ela queria uma bênção para a sua geração. Mas por conta do sacrifício de Davi, Deus não derrama chuva, mas pelo sacrifício da pecadora, o Senhor derramou água, o Senhor derramou chuva e abençoou toda a terra. Escute, Davi só queria chuva. A mulher só queria um sepultamento para os seus filhos, para que a bênção se estendesse por toda a sua geração. Ela era concubina e sabia que o rei não recebia ela. Então, se o rei não me recebe, sabe o que eu vou fazer? Para se chamar a atenção do rei, eu vou buscar o rei dos reis. Você entendeu isso aqui? Ela está sobre a pedra. Jesus disse: o segredo de tudo é estar sobre a pedra. Só tem sucesso na obra missionária se nós estivermos sobre a pedra. A nossa família só é abençoada se nós estivermos sobre a pedra. Você só será bem sucedido na sua casa se você estiver sobre a pedra. Você só conseguirá pregar com unção se você estiver sobre a pedra. Você só cantará com unção se você estiver sobre a pedra. A tua família será abençoada se você estiver sobre a pedra. O segredo é estar sobre a pedra. Aquela mulher sabia que não chamava a atenção do rei. Então ela diz: eu vou chamar a atenção do rei dos reis. Quando a água desce, alguém chega para Davi e diz assim: Davi, lembra de Rispa? Lembro. Ela está lá desde que os filhos foram enforcados. Sabe o que ele diz? Não acredito. Está. Então faz o seguinte: pega os ossos do filho dela, pega os ossos do filho de Merabe, pega os ossos de Jonatas, pega os ossos de Saul, junta tudo e sepulta tudo junto. Davi estava dizendo: vamos honrar o sacrifício dela. Porque na crença, os filhos que eram sepultados juntamente com os ossos do seu pai, uma áurea de bênção cobria toda a geração e toda maldição ela era quebrada. Nós estamos aqui não é para outra coisa, é para abençoar as gerações futuras. E nós só conseguiremos abençoar esta geração, nós só conseguiremos obter uma grande colheita se nós estivermos sobre a pedra. Sobre a pedra, sobre a pedra, sobre a pedra. Se coloque de pé, por gentileza. Onde estão aqueles que querem entregar a sua vida para Jesus? Venha aqui na frente. Nós queremos orar pela sua vida. Agora olhe para mim, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantos aqui querem que esta bênção ela se estenda por toda a sua geração? Porque nós passaremos. Alguns ficarão poucos dias, outros ficarão mais dias, mas nós passaremos. Porém, a semente que nós iremos deixar, ela vai ficar. E nós sabemos que os dias não estão bons, os dias são maus. Mas aqueles que querem, só aqueles que querem, que uma bênção, ela seja estendida sobre a sua geração. Eu quero orar pela sua vida, vem aqui na frente.
Venha, venha, venha. Só você que quer a bênção que Rispa conseguiu. Você que está assistindo através das redes sociais, que querem aceitar ao Senhor como o único Senhor da sua vida. Digite aí, eu quero, eu aceito. Espírito de Deus, olha quanta gente. Isso aqui é Gideões, irmãos. Isso aqui é Gideões. Se a minha esposa, irmã Jaine Medeiros, estiver por aí. Não. Pronto. Tem alguém que quer aceitar ao Senhor Jesus como único Senhor da sua vida? Tem alguém? Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus. Tem alguém? Tem alguém para Jesus? Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vamos guerrear, irmãos. Isso aqui é Gideões. Gideões não se preocupa somente no presente, no futuro. Como bem disse a irmã Inês aqui, que muitos vão passar, pastor Zilmar vai passar, a irmã Inês vai passar, vai vir outros que vão assumir este lugar, mas Gideões continua, porque o projeto é para cima, o projeto é avante, e Gideões permanece ganhando almas até o arrebatamento da igreja. Tem alguém que quer aceitar ao Senhor como o único Senhor da sua vida? Levante sua mão. Tem alguém para Jesus? Senhor? O Senhor está aceitando a Jesus? Uma pessoa para Jesus. Primeiro. Já é. Amém. Tem alguém? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Os que não vieram, direcione as suas mãos para cá. Santo Deus, Pai de infinitas misericórdias, eu te apresento, Senhor, este povo. Eu te apresento, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, que não estão, Senhor, preocupados unicamente com o seu presente. Não estão preocupados unicamente com o seu dia a dia, mas estão preocupados com aqueles que hão de vir, aqueles que irão assumir os nossos lugares, as nossas gerações futuras, Senhor. Nós te pedimos nesta noite que a mesma unção que foi derramada no meio daquele campo, Senhor, onde 7 inocentes perderam as suas vidas por conta de uma aliança mal feita, mas a bênção foi derramada sobre aquele lugar e a geração futura foi abençoada. Eu quero profetizar nesta tarde que toda maldição ela está sendo quebrada, que toda palavra contrária está sendo neutralizada e uma palavra de bênção está sendo estendida nesta tarde. Receba o poder de Deus na tua vida. Receba. Adore, adore, adore. Adore, adore o nome dele, adore o nome dele. Você não está em outro lugar, você está na presença dele. Você está na presença dele. E se entrou alguém triste aqui nesta tarde, eu quero lhe dizer que na presença dele, até a tristeza, ela salta de alegria. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo,
Espírito Santo, Espírito Santo, move este lugar, Senhor. Espírito Santo, aquebranta os corações. Espírito Santo, movimenta este lugar. Espírito Santo, traz sensibilidade a este povo. Espírito Santo, derrama graça nesta tarde e se estende por todas as gerações para a glória do teu santo nome.